Eu te peço desta água que tu tens, é água viva, meu Senhor. Tenho sede, tenho fome. Olá, meus irmãos, tudo bem? Vamos então continuar essa nossa conversa, que nós estamos tendo aí sobre Bíblia, Não é nenhuma aula, não é nenhum curso aí de formação, apenas uma conversa que estamos tendo para juntos irmos estudando, conhecendo melhor o livro sagrado, para que a gente possa fazer uma leitura, vamos dizer assim, mais proveitosa, que a gente possa aprender, lendo a Bíblia, com um pouco mais de informação, com um pouco mais de conhecimento. Bom, já vimos então a questão da formação do cânon da Bíblia, com todos os livros que nós temos, todas as situações, os critérios usados para a escolha desses livros, a questão da tradução através de São Jerônimo, a separação ali que se deu por causa de Martim Lutero e todas aquelas confusões que se deram também por causa até da tradução da Bíblia. Bom, vamos dar agora então um segundo passo, vamos conversar um pouco sobre a questão de interpretação. Como é que eu posso fazer para interpretar, para absorver melhor aquilo que a palavra de Deus tem para me falar. Já estamos aí chegando no 6º vídeo e nós nem sequer abrimos a Bíblia ainda para ler, Estamos só conversando um pouco sobre como isso deve ser feito melhor, Bom, já temos essa consciência então de que a Bíblia ela é o livro mais importante na nossa vida, na vida do cristão, Ela é a base, a partir dela que a igreja toma as suas decisões, os seus documentos, em tudo aquilo que a igreja segue, É Deus que nos fala, Isso nós já temos essa consciência, então, por isso mesmo a importância de conhecer aquilo que lemos, Isso se faz necessário, até porque ninguém ama aquilo que não conhece, não é verdade? Bom, para que a gente possa ler bem a Bíblia e interpretar melhor, nós temos que ter consciência do seguinte: a Bíblia ela contém dois distanciamentos, assim podemos falar, que dificultam um pouco essa questão da interpretação. O primeiro deles é o distanciamento causado pela natureza humana da Bíblia, Embora a Bíblia seja um livro divino, seja a palavra de Deus, como nós já vimos nos vídeos anteriores, ela não caiu pronta do céu, Nós temos aí uma distância muito grande entre Deus, que é divino, que é onipotente, que é onisciente, que é todo-poderoso, Criador, e nós que somos criatura, Nós não temos o entendimento, a compreensão de Deus, Para se ter uma ideia mais ou menos do que eu estou falando, a gente pode pegar, por exemplo, um documento escrito por um médico, ou por um advogado, ou por um juiz, a linguagem que eles usam, para se expressar, é a linguagem totalmente daquela diferente do nosso conhecimento. A gente tem que fazer o quê? Tem que estudar toda aquela linguagem técnica para poder entender o que eles estão falando. Então, veja, isso uma pessoa, um ser humano como nós. Agora, imaginemos isso de Deus para nós, Criador e nós criatura. Há esse distanciamento. Então, Deus falando da sua maneira, nós talvez não teríamos essa capacidade de compreender, Nós não temos a onisciência de Deus, nós não temos o conhecimento de todas as coisas. Então, Deus usa de que maneira? Deus usa do ser humano para transmitir a sua palavra, Por isso que a Bíblia não caiu pronta do céu, Deus não nos deu assim, está aqui, sigam isso, Nós não compreenderíamos aquilo que Deus teria a nos falar. Deus vai falando isso, vamos dizer assim, a conta-gotas, aos poucos, vai nos ensinando, tanto que são aí 4.000 anos, do primeiro livro da Bíblia até o último, Deus vai revelando, fazendo essa revelação progressiva, aos poucos. Então, justamente porque a Bíblia é escrita por ser humano, por pessoas como eu e você, isso acaba criando alguns problemas. Por quê? Porque o ser humano é limitado, o ser humano tem as suas dificuldades. Então, não que Deus tenha feito a coisa errada, Não é Deus, somos nós, Foi como nós escrevemos, Daí aparecem então essas situações. Vamos ver então. Um desses problemas, uma dessas situações vamos dizer assim, o distanciamento temporal, ou seja,
o tempo que leva, né? O primeiro livro foi escrito há quase 4.000 anos, né? O último há 2.000 anos, ou seja, não é um livro que foi escrito semana passada, né? Nós temos aí muita coisa acontecendo aí durante esse tempo na história da humanidade, então fica um pouco difícil a gente hoje compreender aquilo que foi escrito há 4.000 anos atrás, né? Há uma diferença muito grande, um distanciamento muito grande de tempo, né? Basta a gente olhar para alguma coisa, né, que os nossos avós viveram há 100, 150 anos atrás, que a gente já vê a diferença da cultura, né, dos nossos avós para a nossa cultura hoje. Há uma diferença. Agora imagine isso há 4.000 anos atrás, né? Quanta coisa mudou de lá para cá. Então essa questão do distanciamento temporal. Outra situação também é o distanciamento contextual, né? A forma com que a Bíblia foi escrita. Ela foi escrita onde? No Antigo Oriente, né? Uma cultura oriental com povos diferentes, né, do nosso, com costumes diferentes do nosso, né? Uma visão de mundo totalmente diferente do nosso. E mais, essas culturas onde a Bíblia foi escrita, elas não existem mais. Você não pode ir lá hoje para ver como é que eles vivem, né? Como é que eles viviam na época, era assim. Não, tudo mudou também, né? O Oriente, onde a Bíblia foi escrita hoje, é totalmente diferente, né? A cultura é diferente, ou seja, são culturas onde a Bíblia foi escrita que não existe mais, né? A cultura judaica de hoje é totalmente diferente da cultura judaica da época em que a Bíblia foi escrita, né? Do templo, dos sacrifícios no templo, dos doutores da lei, né? Dos fariseus, isso não existe mais. A cultura judaica hoje, inclusive, né? Mudou muito naquela forma de ser e é contra muita coisa daquela que a cultura judaica antiga tinha. Então, essa questão, né, dos costumes diferentes, da cultura diferente, né? A cultura grega também, do tempo em que o Novo Testamento foi escrito, isso não existe mais, né? Morreu. A Grécia hoje é uma Grécia totalmente diferente da Grécia antiga. O Império Romano, né, que nós, do tempo do Novo Testamento, né, não existe mais, né? Todo o poder do Império Romano. O que sobrou daquilo tudo? Só, né, as ruínas, né, do Coliseu, que ainda se mantém de pé. Então é uma cultura que também não existe mais, ou seja, são culturas e povos que não existem mais. Depois também tem uma outra questão, um outro distanciamento que a gente chama de distanciamento linguístico, ou seja, a Bíblia não foi escrita em português, né? A Bíblia foi escrita em 3 línguas que também não existem mais, né? São línguas mortas que ninguém mais fala hoje. A Bíblia foi escrita na forma com que ela foi escrita em grego, hebraico e aramaico, né? Bem diferente do que nós temos hoje. Além, então, de ser escrita, né, há mais ou menos, né, 2.000 anos atrás, de 4 a 2.000 anos atrás, em uma cultura que não existe mais, também em línguas que ninguém fala mais, né? Aí entra uma outra situação, que é essa questão da tradução, né? Que nós já vimos a confusão que dá, né? Ou você vai estudar para compreender melhor a Bíblia aquelas 3 línguas, né, que não existem mais, que é muito difícil, né, você conseguir estudar todas elas para poder... E é isso que os estudiosos bíblicos fazem, né? Vão lá, estudam grego, hebraico, aramaico antigo para poder fazer uma interpretação mais aproximada da Bíblia, mas nós não podemos fazer isso. Então, ou nós estudamos essas 3 línguas mortas, ou então nós aceitamos a tradução que nos é passada, né? E a gente sabe, já viu, né, o problema que traz muitas vezes essa questão da tradução, de quem aceita um, de quem não aceita o outro, enfim, entra mais esse problema. E depois, né, por exemplo, a forma com que a Bíblia foi escrita, né, que era em grego, hebraico, aramaico, né, tudo junto, sem pontos, sem vírgula, sem capítulo, sem versículos, sem título, né, era um livro só, né? Hoje nós temos essa facilidade, né, tudo separadinho, em capítulos, em versículos, né, em títulos, né, por evangelista, por carta, por livro, né? Hoje está tudo bem organizadinho, bonitinho, mas é bem diferente, né? Então isso é bom a gente conhecer, né, para saber como às vezes não é tão simples assim ler a Bíblia. Bom, e tem ainda um outro distanciamento que a gente chama do distanciamento autoral, né? O que é isso? Por exemplo, se uma comunidade manda uma mensagem para mim: Carlinhos,
Você pode vir celebrar para a gente amanhã às 8 horas? Eu posso pegar e mandar uma outra mensagem, né, perguntando 8 horas da manhã, 8 horas da noite, né, porque para mim não ficou claro, mas eu posso fazer isso hoje, né, porque eu estou perto do autor de quem me mandou essa mensagem. Mas, por exemplo, eu não posso chegar para o apóstolo Paulo e dizer: Paulo, o que você quis dizer quando você escreveu os que se batizam pelos mortos? Eu não tenho como chegar para Paulo hoje e fazer essa pergunta, né? O que significa isso, né? Eu não posso mandar uma mensagem, né, para São Pedro e dizer: Pedro, o que você quis dizer, né, quando você fala que Jesus foi pregar aos espíritos em prisão? O que você quis dizer com isso, né? Que Jesus foi no inferno pregar? O que eu posso tirar disso de interpretação, né? Ou seja, eu não posso fazer isso. Por quê? Porque Paulo está morto, porque Pedro está morto, Moisés está morto, Isaías está morto. Então nós temos também, né, esse distanciamento autoral daqueles que escreveram o livro, né? Na sua cultura, na sua língua, na sua época, no seu tempo, né? Então tem situações da Bíblia que por isso nós não podemos levar ao pé da letra, né? Tem que se fazer todo um estudo, um conhecimento, né, do porquê que aquilo foi escrito, porquê, para quem, né, para a gente poder então tirar, né, fazer uma interpretação mais clara sobre isso. Ou seja, né, tudo isso torna a interpretação da Bíblia, né, um pouco diferente de você pegar e ler a Bíblia, né, como um livro qualquer, né, ou como uma revista que foi publicada semana passada ou mês passado, né, que você pode passar a mão no telefone, ligar para o autor e dizer: olha, o que você quis dizer escrevendo isso, né? Na Bíblia a gente não pode fazer isso, né? Então isso aí, né, mais ou menos já seria o suficiente para a gente perceber que ler a Bíblia e interpretar a Bíblia exige de fato um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de estudo. Não que eu não possa pegar a Bíblia, abrir e ler, né, onde eu quero, como eu quero, não, isso eu posso fazer, né? Eu posso ler a Bíblia como um livro qualquer, mas eu tenho que ter a consciência que a Bíblia não é qualquer livro, né? É um livro sagrado. É divina, mas tem esse lado humano da Bíblia, né, que nós temos também que levar em consideração. Próximo vídeo a gente fala um pouco mais sobre essa questão ainda da interpretação da Bíblia. Fique com Deus. Vens de Deus, estás em Deus, também és Deus, e Deus contigo faz um